Olá, o Primavera Saúde está no ar e o tema de hoje é muito comum, as dermatites. Vamos buscar entender um pouco mais sobre este assunto e com a ajuda, é claro, do Dr. Gustavo. Doutor, seja muito bem-vindo ao Primavera Saúde. Obrigado pelo convite, uma boa tarde a todos. Doutor, para começar a conversar, a gente vai falar de dois tipos de dermatites, mas antes de a gente se aprofundar, eu gostaria de um esclarecimento meio que geral, né? Tem como a gente definir o que é dermatite? A dermatite basicamente é toda a inflamação da pele, né? Existem algumas dermatites mais específicas, na verdade a gente poderia citar mais ou menos umas 5 grandes assim, dermatites. Seria a dermatite atópica, que é uma dermatite relacionada muito com a genética, associada com asma, rinite, é um processo que ocorre. Existe uma outra dermatite chamada dermatite seborreica, que então é uma dermatite provocada geralmente em áreas de oleosidade que a gente desenvolve. Existe a dermatite de contato, que é uma dermatite que ocorre muito também, né? Existe a desidrose, que é uma dermatite muito comum, inclusive, que é um processo que ocorre muito em mãos e pés, e as pessoas confundem com algumas outras doenças. E existem algumas outras, tem no mular e algumas outras menos comuns, mas as grandes maiores são essas aqui que eu te falei. Tem como identificar? Depende de cada tipo? Como é que dá pra gente ter uma noção de que está com uma dermatite? Então, na verdade a dermatite é um termo geral, a gente trabalha assim mais com a lesão que é o eczema, né? O eczema é uma lesão que, por definição, é uma lesão eritemato-escamosa, vermelha que escama e que geralmente coça. Então, assim, existem assim algumas outras, que a dermatologia é assim uma especialidade assim meio parecida às lesões, né? Mas assim, existem algumas outras lesões que não são tão eritemato-escamosas, às vezes tipo uma desidrose, aquela que eu te falei de mãos e pés, pode desenvolver vesículas, que são pequenas bolinhas, mas a maioria desenvolve lesões vermelhas com escamas e que coçam, pruriginosas. E aí a gente tem que avaliar que tipo, qual a predisposição, qual é a história do paciente, qual o local acometido para tentar identificar o tipo de dermatite. Quando a gente fala em dermatite atópica, por exemplo, né? Quais os sintomas? Como é que dá para diferenciar? A dermatite atópica a gente pode enquadrar assim naqueles casos de pessoas que já são alérgicas. O termo alergia é um termo popular. A gente chama na medicina atopia. Então a atopia é um processo genético. Então tu vai encontrar geralmente nessas pessoas que desenvolvem a dermatite atópica, pessoas que têm história dela ou da família de asma, de rinite alérgica, de bronquite asmática e dermatite atópica. Então assim, a inflamação ela pode ocorrer em vários órgãos, inclusive na pele, que é o nosso maior órgão do corpo. E então a gente, orientado nessa história, a gente vai atrás dos locais que geralmente a pessoa apresenta, que pode ter a dermatite atópica da criança, do adolescente e do adulto, mas geralmente se apresenta como áreas de lesões vermelhas e que escamam. Geralmente pode desenvolver na região cervical, região flexural, aqui assim, nessa parte, região popilídea, que é atrás do joelho, região inguinal, então ao redor dos olhos, as crianças desenvolvem muito. Então são áreas mais de predisposição para esse tipo de dermatite, tá? Às vezes alguma que outra dermatite pode também acometer nessas áreas, mas aí pela história e pelo processo de anamnese a gente consegue diferenciar. O que pode causar? É realmente só essa questão da alergia que vem do histórico ou tem outros motivos? Então, a pessoa atópica, que a gente chama, ela já tem assim algumas predisposições. Ela tem um limiar mais baixo para desenvolvimento de processos alérgicos. Por exemplo, ela pode desenvolver uma dermatite de contato com mais facilidade do que uma pessoa que não é atópica. Tá? Mas, via de regra, é uma pessoa que já tem a pele mais ressecada, por natureza, é uma pessoa que vai desenvolver facilmente, às vezes, um processo de dermatite, tu vai ver porque às vezes é um perfume que ela colocou, é um processo nesse sentido. Mas a dermatite atópica em si, que foi o que tu me perguntou, ela pode desenvolver essas áreas de eczema sem um processo definido. Ela vai desenvolver nessas áreas simplesmente porque a pessoa naquela região tem uma característica geralmente associada com a pele meio seca, às vezes usa um sabonete diferente e já pode desenvolver rapidinho essas dermatites, sem uma causa outra, assim, diferente de contato, que aí tu tem o contato com o produto. E nesse caso, como é que funciona ao longo dos anos? Ela pode desaparecer, daqui a pouco voltar? Qual é a reação dela? A atopia é crônica, tá? Para qualquer pessoa, tá? Então, assim, pessoa alérgica, ela vai ser alérgica a vida inteira. O que acontece é um processo que a pessoa vai ficando mais resistente. Com o passar dos anos, a criança ela vai desenvolvendo uma imunidade, passa para adolescente, para adulto, ela vai ficando menos propensa a desenvolver. Mas ela vai ser sempre alérgica. Então, assim, que ocorre que, assim, é muito comum, tanto em processo tipo de asma, rinite também, a pessoa tinha na infância e depois foi melhorando. Essa história é comum, né?
Então, assim, ó, o processo é crônico. Agora, claro, dependendo do caso, ela pode desenvolver até pelos cuidados que são orientados, como hidratação, evitar banho quente, evitar banho demorado, evitar coisa com cheiros, roupa de algodão, um monte de coisa que a gente fala no consultório para orientar, a pessoa vai aprendendo a se cuidar. Sim. E quando ela chega numa fase mais adulta, ela consegue diminuir muito ou até quase não ter nada dos problemas. Mas existem pessoas, inclusive adultos, que continuam tendo dermatite atópica e desenvolvendo quadros muito frequentemente, principalmente no inverno, e são quadros mais resistentes que têm que ser tratados de outra forma. E como é que é feito o diagnóstico nesses casos, né? Tem algum exame ou ele é totalmente clínico? Basicamente é o diagnóstico clínico. O exame que é feito para isso, ele não, próprias pessoas que às vezes procuram alergistas e para fazer exames e tal, não é uma coisa que a gente, basicamente é pela anamnese, né? Que é a história clínica e exame físico. E aí tu vai perguntar as características das lesões, tu vai observar. Não é necessário nenhum tipo de exame de sangue e nem exame de biópsia, nada desse tipo de coisa. Até porque isso não é no sangue que está, é um processo genético, está no gene, né? Então a pessoa geralmente, como é que eu vou me curar? Assim, não tem como curar, é genético. E o tratamento nesses casos? Então, aí depende do tipo da dermatite atópica, né? Tu vai ter tratamentos básicos, assim, é aquela coisa que eu te falei. Hidratação é a mais importante, hidratação. Então, a criança, o adolescente, o adulto que tem a dermatite atópica tem que estar sempre hidratado, usar um bom hidratante. Geralmente a gente pede a base de algum óleo de amêndoa, óleo de macadâmia. E não pode ser esses hidratantes com cheiro, coisa cheirosa, não pode. Isso pode piorar? Pode piorar. Geralmente as mulheres usam muito, né? Sim. Os homens também usam, mas produtos com cheiro, né? E aí isso pode desenvolver algumas alergias. E principalmente o contato, né? A alergia respiratória, então não é muito legal. Então, o hidratante, as medidas gerais, né? Evitar o banho quente demorado, o sabonete preferencialmente é o sabonetinho glicerinado, aquele barra, né? Evitar sabonete líquido, né? Roupas de algodão, evitar tecido sintético, evitar carpê, tapete dentro das casas, cachorro, gato, dormir com cachorro e gato, tá? Não é que não possa ter o bichinho, mas muitas pessoas dormem com os bichinhos. Isso vai provocar, às vezes, uma alergia na pele também, e rinite, com certeza, né? Então é um processo que tem que ter orientações gerais, hidratação, e o tratamento é feito à base de cremes com corticoide, ou corticoide via oral, antibióticos, aí depende da gravidade das lesões. Quando a gente fala em hidratação, além da questão do hidratante, né, que pode ser mandado fazer, também tem a questão da água, né, doutora? Ela também pode ajudar nesse caso? Sim, sim. A água é importante a gente tomar aí, o pessoal fala em torno de 2 litros, né, mais ou menos por dia, um pouco mais. Aí, assim, com certeza, quanto mais água tu tomar, né, vai te ajudar. Mas, assim, no caso da pessoa atópica, não é só água, não tem jeito. Tu é obrigado a associar um processo de hidratação com creme mesmo, geralmente óleos, assim, produtos mais hidratantes mesmo, hidratantes mais pesados. Tu não vai, tipo, às vezes, a linha vende muito, assim, linha de produtos cosméticos, aqueles óleos pós-banho. São produtos que hidratam, mas não hidratam de uma maneira adequada. Então, assim, é um processo que às vezes a pessoa acha que está hidratando e não está. Tem que ser um produto mesmo que pegue e fique naquela pele para restituir, para devolver a camada, o manto lipídico que aquela pessoa perde com facilidade. Às vezes as pessoas têm dúvidas nessa questão exatamente da hidratação na pele. Como faz para encontrar esses produtos, né? Já que estão tão acostumadas com esses que já têm os aromas, né? Então, aí que tá. Existem vários tipos de tratamento de produtos, né, disponibilizados geralmente em redes de farmácia e em mercados também tu encontra, né, alguns produtos, mercados, no comércio em geral. Então, assim, depende da orientação. Geralmente a gente pede para o paciente, né, ir ao consultório. Existem produtos manipulados que podem ser feitos, né? A gente tem no Brasil essa facilidade de farmácia de manipulação, mas aí depende muito de cada pessoa, depende também de quanto quer gastar. Tem produtos que às vezes são mais caros e outros não são, né? Pode ser manipulado em produtos mais baratos, às vezes tu consegue também um bom efeito. Depende muito de cada paciente. Perfeito. A gente já continua com esse bate-papo, a gente vai saber ainda sobre as possíveis complicações, mas é depois do comercial, não sai daí. Estamos de volta, o tema de hoje é dermatite. Você pode participar com a gente através do telefone
3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp pelo número 8505-6342. Manda tuas dúvidas. Se não quiser falar ao vivo, não tem problema, deixa o recado com a produção, tá certo? Mas participe. Doutor, voltando ainda a falar sobre a dermatite atópica, queria falar um pouquinho sobre as possíveis complicações que podem dar nesses casos, né? Uhum. Então, geralmente o que a gente vê muito é porque assim, ó, a dermatite coça, né? Lógico, coça muito. E aí o pessoal coçando acaba abrindo porta de entrada para as bactérias que estão na pele, né? A gente tem bactérias, fungos na pele e acaba então que esses micro-organismos penetram naqueles orifícios e acabam desenvolvendo infecções. Geralmente infecções bacterianas. Então as crianças desenvolvem muito um processo chamado impetigo, que são infecções, então começa a secreção com pus e isso cada vez vai piorando mais. E aí tem que abrir mão e lançar mão de antibióticos, então, para tratamento dessas complicações, que eu acho que é uma das coisas que mais acontece. E outras coisas também ocorrem, por exemplo, espessamentos daquelas regiões que a gente começa a coçar, a pele fica cada vez mais grossa, então as pessoas ficam com a pele mais grossa naquelas regiões e, claro, a pessoa sente, às vezes, tem casos até que as pessoas nem dormem direito, entendeu? Porque a coceira, geralmente crianças sofrem muito com isso, filhos pequenos, assim, eles não conseguem dormir, inclusive casos dos pais ouvirem a criança se coçar no quarto, do barulho que faz da coceira da criança se coçando. É um quadro bem grave e triste, assim, principalmente quando não é tratado. Tem alguma questão complicado. Que dá para amenizar essa coceira? Sim, é o tratamento, né? Tu vai ter que tratar. Não é, aí, nesses casos, não vai ser só hidratante, né? Sim. Tu vai ter que começar a tratar, geralmente até com remédio via oral, geralmente corticoides, que dão um bom resultado. Aí não pode usar corticoide a longo prazo, e aí tu tem que orientar, e antibiótico, e vai indo, né? Agora, assim, são quadros que às vezes são graves mesmo, mas assim, tu tem que tratar com todo o armamento possível. Agora falando, já que não tem cura, né? Tu já deixou... Armamento que eu quero dizer é medicação, tá? Deixar bem claro. O senhor acabou citando que não tem cura a dermatite nesse caso. Nesse ponto, não tendo cura, ela tem como prevenir? Sim, ela é crônica pelo fato dela ser na sua etiopatogenia crônica. Mas ela tem a questão preventiva, e é aquilo que eu te falei, né, antes, é a questão de evitar o banho quente demorado, hidratação, sabonetinho glicerinado. Tem várias medidas gerais, né? As pessoas que tiverem interesse, pode até, hoje em dia é muito fácil, vai na internet ali, tu vai digitar lá dermatite atópica e vai vir tudo que mastigadinho. Existem também grupos, né, de pessoas, grupos de mães, de pacientes atópicos. Hoje em dia existem reuniões, né, semanais ou mensais, para aquelas pessoas trocarem informações e também se sentirem mais tranquilas, né, que saber que isso é um processo que, por mais grave que seja, não vai acontecer de virar um câncer, não vai matar, não vai acontecer nada. Então, tem que ter paciência e pegar um bom médico, dermatologista, que consiga orientar e tratar da melhor maneira possível. Doutor, agora falando sobre dermatite de contato, né? Essa dermatite, como é que funciona, como é que são os principais sintomas nesses casos? Então, a dermatite de contato, ela tem, na verdade, dois tipos básicos. Seria aquela que a gente caracteriza como primária ou por sensibilização. A dermatite de contato primária é assim, tu ter o contato com aquele produto, na primeira vez que tu entrar em contato, tu já vai desenvolver a dermatite. Então, geralmente são produtos mais fortes, cáusticos, ácidos, que tu entrou em contato já vai naquele local desenvolver a dermatite. Já a outra dermatite, que é até mais comum, as pessoas acabam, que é por sensibilização. Então ocorre um mecanismo imunológico, no qual o organismo, as células de defesa, elas vão interpretar como que aquele agente está fazendo uma agressão na tua pele e interpretam aquele agente como corpo estranho. Uhum. E aí elas vão formar como se fosse um exército de células contra aquela agente que está de quando em vez sendo infligido para aquela pele, né? Então ocorre assim, as pessoas não têm, eu não tinha isso, doutor, e aí agora eu tenho. Isso é comum, por exemplo, cimento é uma das coisas que eu pego muito, pessoa que trabalha em construção civil, às vezes produtos químicos como às vezes detergentes, sabões em pó, das donas de casa. Mas eu não era assim, mas aí que tá, desenvolveu o processo alérgico. E a partir do momento que tu desenvolveu esse processo de sensibilização, tu não tem mais como tirar dali. Aquela célula já está desenvolvida. E ela vai, sempre que ela tiver, a informação que aquele produto
Chegou naquele local da pele, ela já vai direto e já vai fazer a inflamação. Então não adianta, depois que tu teve essa dermatite, não tem mais como tu utilizar novamente aquele produto. Não, tu tem utilizando os preventivos. Aí, por exemplo, depende de cada coisa. Nas mãos, tu vai usar luvas. Sim. Cremes de barreira, cold creams, ou creme com silicone, entendeu? Mas claro, se tu puder evitar, melhor, né? Só que às vezes é difícil, né? Uma dona de casa evitar lavar a louça, aí... eu não gosto de usar luvas. Pois é, mas aí... E a luva tem mais um detalhe, a luva de algodão tem que ser por baixo, não pode ser só a luva de borracha. Então tem que ser duas separadas uma da outra, porque o algodão, principalmente o látex, que é esse que são de luvinha fininha, com pozinho, que a gente usa, os médicos usam muito para procedimentos, o látex é um potencial contactante, às vezes até piora. Então tu sempre tem que usar uma luvinha de algodão primeiro e depois uma de borracha por cima, seja qual for. Então, assim, nos casos, às vezes, é mais difícil, por exemplo, o pessoal que trabalha em construção civil, às vezes o cimento ele tem um pó ali, que não é nem um contato com o cimento, é só aquele pó, pronto, já dá o problema. O pessoal que trabalha em cerâmica, é a mesma coisa, às vezes a poeira está no ambiente, mas eu não consigo. Às vezes tem que trocar até de setor, né? Ou ser afastado do serviço, trocar de serviço. Tem casos que não tem jeito. Essa questão, se afastar do produto que está causando, já a solução ou não? Tem um tratamento? Sim, tu vai tratar. É que assim, duas coisas, né? Uma coisa é o tratamento, outra coisa é a prevenção. Tratar, tu sempre consegue tratar. Mas assim, se tu não afastar a causa, o teu tratamento é em vão, porque tu vai tratar, daqui a pouco a pessoa desenvolve de novo. E se tu tratar com ela sendo exposta ao produto, o teu tratamento nem vai surtir efeito. Então aquela pessoa primeiro tem que tratar, ser afastada daquele serviço, ou ser afastada daquela função, para depois então ser orientada. Tem que ser observado em empresas os usos dos EPIs, que é os equipamentos de proteção individual, tem que ser observado o ambiente de trabalho, tem que ser conversado com o médico da empresa. Agora, se não fizer isso aí, dificilmente tu consegue um êxito. Tem que ter todo um procedimento certinho, né? Nós vamos para mais um intervalo, então, e a gente volta já já, não sai daí. Olá, então estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através do WhatsApp do número 85056342. O tema de hoje é dermatite, ligue e participe. Doutora, a gente saiu para o intervalo falando sobre a dermatite de contato. Voltando ao assunto, que pode causar essa dermatite, né? Então assim, como eu estava te explicando, né? É aquela questão, né, da sensibilização ou primária. Muito comum mesmo são essas questões da dona de casa. A gente vê assim, mãe de filho pequeno, por exemplo, a gente acaba desenvolvendo, né, porque a mãe de filho pequeno está sempre com a mão na água, às vezes até a própria água desenvolve. Tem pacientes que vão no meu consultório e às vezes desenvolvem a alergia da água do chuveiro. Então assim, é um processo complicado aí, né? Mas às vezes aí tem que ter aqueles filtros, tem alguns filtros hoje em dia que filtram alguns materiais, minerais ali e tal da água. Então tem vários tipos, né? Assim, eu citei para ti aquela questão do cimento, que é um potencial contactante. Existem alguns produtos que são utilizados às vezes nas grandes empresas, óleos, graxas também acabam desenvolvendo. É próprio de cada um, na verdade. E assim, juntando com aquela dermatite atópica que eu te expliquei antes ali, a pessoa alérgica, atópica, ela é mais predisposta a desenvolver o contato. Então ela tem uma correlação importante, uma dermatite com a outra, né? E como é que é feito o diagnóstico nesses casos, doutor? É eminentemente clínico, tá? Agora sim, no caso das dermatites de contato, existem aí sim testes para tentar ver de que contatos aquelas pessoas podem estar desenvolvendo esse processo. Claro que nada melhor do que uma boa anamnese, uma boa história clínica, né? Então, assim, às vezes só pela história tu já vê que a pessoa te diz ali, olha, eu tenho alergia, sempre que eu lido com detergente, eu tenho produto. Sempre que eu lido com cimento, sempre que eu lido com aquela tinta, então a pessoa já te diz, então não precisa de teste. Agora tem casos que a gente não tem, assim, às vezes não consegue naquela história ver, e existem testes, desde testes que chamam PET testes, que são testes que são aplicados várias substâncias nas costas do paciente e deixado por 3 dias, e após esses 3 dias são lidos os testes. Existem testes que se fazem também de furinhos assim na pele, que também existem, né?
Alguns testes que, geralmente quem pede isso são alergistas, são testes que se pedem sangue também, mas o teste de contato geralmente ele é o mais feito, assim. Mas não é para todo mundo, isso é importante a pessoa entender. Não adianta agora a pessoa, eu sou alérgico, eu vou lá fazer um teste de contato. Não. Primeiro que tu vai gastar dinheiro em vão. Segundo, tu tem que primeiro procurar um dermatologista. Sim. Não adianta tu ir direto nos colegas alergistas, vai primeiro no dermato, que às vezes tu já vai resolver ali. Se o dermato achar que vale a pena, aí vai te encaminhar para fazer um teste. E outra coisa, às vezes tu faz um teste e vai te dar tanta reação, porque assim, tu imagina, todo mundo tem o seu sistema imunológico. Sim. Tu bota 50 substâncias nas costas das pessoas, tu vai ter reação a alguma coisa, mas às vezes não é aquela coisa que tu está tendo. Então por isso que é importante a anamnese, uma história clínica. Às vezes tu desenvolve lá no teu teste um monte de alergia que nem é a que tu está tendo. Às vezes tu vai ter que dizer, olha, eu vou ter que viver dentro de uma bolha quase. Claro. Porque tu vai desenvolver ali tantos lá, e aí geralmente vem umas cartinhas assim que a gente vê, assim, que a pessoa é alérgica àquilo, outro. Aí tu pensa, pô, então tu tem que viver dentro de uma bolha, né? Sim. E a gente sabe que não é possível isso, né? Agora, essa questão da água, eu acho que é um dos casos que fica mais complicado, né, doutor? A água é bem difícil, né? E aí ou tu vai ter que botar esses filtros, ou às vezes pessoa que também tem poço, né? Geralmente são água com poço artesiano e tal, ou tem que dar um jeito, assim. Às vezes tem que tomar banho até com água mineral. Mas claro que isso é bem, bem raro, né? Mas existem casos, tá? De pessoa desenvolver. Claro que não podemos confundir com outro processo que dá, que é muitas pessoas desenvolvem um processo chamado prurido aquagênico, que é o quê? A pessoa tem coceira após o banho. Ou não só de chuveiro, mas qualquer banho. Às vezes vai na lagoa, vai de piscina. Então coça ali até uns 20 minutos após sair daquela imersão ou do banho de chuveiro, coça aqueles 20 minutinhos e aí cessa. Existe o prurido aquagênico, que é só coceira. Existe a urticária aquagênica, Olha só. que é um processo que além da coceira dá urticária, então a pessoa fica cheia de vergão por causa da água. Aí a pessoa fala, eu sou alérgico à água, é mais ou menos por aí. E aí tem tratamento com antialérgicos e processos que podem ser feitos e a gente tem que diagnosticar corretamente. Mas não tem nada a ver com a dermatite de contato, tá? E o que muda? Como é que dá para definir? O que muda é o seguinte, o processo de prurido aquagênico, por exemplo, ocorre o quê? Uma liberação de histamina, que é o mediador de alergia, chama histamina. Por isso que os antialérgicos são chamados antihistamínicos. E aí então o que acontece? Tem uma célula chamada mastócito, dentro dessa célula tem a histamina. Então o mastócito que é o mediador, a célula. Quando tu tem um processo alérgico, o mastócito libera a histamina e essa histamina vai fazer um processo de vasodilatação, aumento de permeabilidade capilar, inflamação, que na verdade é uma resposta do teu corpo contra uma agressão que tu está sentindo. Então no caso do prurido aquagênico, esse agressor é a água, o gatilho é a água. Quando tu tem o contato com a água, o mastócito libera a histamina. Isso é uma tendência daquela pessoa, não tem, por que eu sou assim? É porque desenvolveu esse processo, né, geneticamente, já está predisposto. A dermatite de contato, como é que funciona a questão do tratamento? A dermatite de contato, os eczemas em geral, né, eles são basicamente tratados com produtos à base de corticoides, em creme, geralmente, né, e no caso da dermatite de contato, a gente tem que fazer o uso, como eu te falei, de cremes de barreira, então cremes à base de silicone, seja no corpo ou nas mãos, luvas, às vezes a pessoa tem que trabalhar de manga comprida, máscara, óculos, então isso é importante na dermatite de contato, não é só o tratamento. O tratamento é um processo até mais fácil, tu vai tratar ali com um corticoide tópico ou um corticoide via oral, às vezes um antialérgico só, já te melhora. Às vezes tu afasta aquele paciente por poucos dias ali, ele já melhora rápido, até sozinho. Mas o problema é o manter isso depois, né? A prevenção, né? Porque a longo prazo uma pessoa fica quase sem poder fazer mais o que ele fazia se ele não fizer o tratamento e a prevenção, né? A dermatite atópica, ela também aliás, a de contato funciona exatamente como a atópica no caso das complicações? Assim, ela também pode desenvolver aquelas fissuras, que são casos que ocorrem, mas assim, na verdade, a de contato, elas são, dependendo dos locais, elas são menos predispostas a desenvolver esse processo, mas com certeza, qualquer local que tu tenha tendência de coçar, e se essa coceira for um processo que abrir porta de entrada, tu vai predispor a infecções, e aí tu vai ter que entrar com antibiótico, igualzinho a dermatite atópica. Isso aí é uma coisa que acontece mesmo. Bom, temos uma ligação. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Maria Aparecida. Pode falar, Maria Aparecida. É assim, eu gostaria de perguntar para o doutor, que assim, Maria Aparecida,
Oi, Tem só como tu baixar a televisão e nos ouvir apenas pelo telefone, pode ser? ok. Assim, ó. Eu tenho um tipo de uma alergia que eu não sei se eu ia falar que é realmente uma alergia, mas é durante o banho. Quando eu tomo banho, isso acontece no inverno. No verão eu não tenho esse problema. Mas no inverno, depois que eu termino meu banho, começa a me dar uma coceira no corpo todo. Eu já mudei vários tipos de sabonete, vários cremes. Tentei tomar banho com água de poço, sem o cloro. Não resolveu. Então, assim, tipo de creme nenhum não resolve. Só óleo. O que eu devo fazer a respeito disso? Ele pode me responder, por favor. Doutor? Pelo que entendi, ela tem uma coceira após o banho, é isso? Exatamente. Então, ela pode ter esse fluido aquagênico, não é tão incomum assim, até eu vejo vários casos no consultório, já vi vários casos. Pode ser isso, às vezes ela pode ter, às vezes, uma... Mas se ela tem, assim, um processo, é que tem que ver, né, que na verdade não consegui pegar direito, mas se ela tem um processo de coceira após o banho e que depois de uns 20 minutos a meia hora isso aí some sozinho, ou até depois de um hidratante, é por causa desse fluido aquagênico, provavelmente. O processo de hidratação só, ele não vai acabar o processo do fluido aquagênico. Por exemplo, tu sair do banho, se tu tiver um fluido aquagênico, esse que eu te falei, tá? Saiu do banho, passou um hidratante, ele não cessa. Ele não cessa, porque o estímulo foi dado pela água. E o que tem que... Qual o Que vai- procedimento que tem que tomar? Antialérgico. Totalmente antialérgico. Não, tomar antialérgico. Sim. Tomar remédio. Aí tem que dar um remédio específico. Mas para isso, lógico, tem que fazer a consulta para a gente ver se é isso, né? Mas se ela tem isso, tem que tomar um remédio específico. Geralmente pode ser tomado por um tempo e depois vai diminuindo a dose até chegar numa dose mínima necessária. Tá certo. Maria Aparecida, muito obrigada pela sua participação. Bom, doutor, pra gente tá chegando na reta final já, mas eu antes queria fazer uma pergunta. Quais os produtos mais comuns, assim, nesse caso dessa dermatite? A gente acaba citando que tem o cimento, as donas de casa acabam sofrendo um pouquinho com detergente, mas tem algum outro que às vezes é mais corriqueiro? Não, acho que eu vejo mais é esses aí mesmo. Processo geralmente é nesses quadros aí. Na verdade, como eu te falei, né? Assim, é muito peculiar de cada caso, né? Assim, mas a gente sabe, assim, ó, donas de casa, pessoal que trabalha com construção civil e de pintores, tinta, são os produtos que a gente mais vê. Mais comuns são esses mesmos. Bom, doutor, eu agradeço muito a sua participação no Primavera Saúde e eu deixo esse espaço para o senhor fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, né? Eu só deixar um abraço a todos e sempre, agora no inverno, como é uma tendência de piora dessas dermatites, né? A gente tem que orientar sempre para as pessoas terem um cuidado maior, assim, de evitar o banho quente, de evitar o banho demorado, as crianças principalmente, aquelas crianças que são alérgicas, diminuírem muito o banho de banheira, o banho de piscina também, agora ainda tem um pouco de calor. Rapidamente a criança tem que tomar, ou o adolescente, ou o adulto, né, tomar um banho rápido e sempre usar um bom hidratante. Eu acho que com alguns cuidados, assim, a pessoa também que tem alergia, dá uma lida, é importante, hoje em dia a gente tem acesso à internet, livro, dá uma lidinha, não custa, né, para as pessoas conseguirem sempre ter uma saúde melhor e viverem melhor. Isso aí, muito obrigada. Vamos para o nosso momento de reflexão? Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas suas mãos. Salmo 149, versículo 6. Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.